Olá pessoal, devendo para vocês aqui algumas lives, eu fiz, se não me engano, uma ou duas apenas. Foi uma semana bem puxada com eventos, com turma nova na nossa pós-graduação de Nutrição Clínica Integrativa Funcional, então foi bem corridinho. Mas essa semana não que seja mais tranquila, mas prometo aqui fazer um pouquinho mais, ter um pouco mais de interação com vocês. Pedirei aqui até alguns temas, caixinha de perguntas. Bom dia, pessoal. Bom, até aproveitando, né, esse final de semana, nós tivemos aqui em São Paulo um grande evento de nutrição aplicada à estética, principalmente para você, estudante, profissional, que está no começo da sua profissão, ou até mesmo você que já tem bastante tempo de atuação, mas ainda não se encontrou com essa visão específica de alguns pontos. Por exemplo, a gente falou aqui de um evento específico de nutrição estética, tá ok, mas é nutrição, né? Nenhuma área da nutrição, seja um evento de nutrição estética, nutrição oncológica, nutrição clínica para uma especificidade X ou nutrição esportiva, nenhum evento vão preconizar que batata frita é bom, que refrigerante com outra bobagem vai ser interessante para aquele caso clínico. Então, antes da gente pensar em algo específico, nós precisamos ter o geral. A base da nutrição para melhora de performance, para emagrecimento, para melhora da qualidade da estética da sua pele, a qualidade da sua pele, cabelo, unhas, prevenção de diabetes, prevenção de câncer. Tudo isso, a base da nutrição, ela é a mesma, onde você não pode ter deficiências nutricionais e também não pode ter excessos nutricionais. Então eu vejo assim, pessoas focam num nicho e esquece que a base ela é a mesma para todos, que a nutrição é sempre a mesma em si, quando se fala em várias especialidades. Então deixo muito o meu exemplo, onde eu sou muito conhecido na nutrição esportiva, mas é a nutrição, é a mesma coisa. É a nutrição do dia a dia, a nutrição clínica, onde você faz alguns aspectos de acordo com a patologia. E mais uma vez, né, nesses grandes eventos, hoje é incrível a participação da indústria, seja a indústria de insumos, de matérias-primas para farmácias de manipulação, ou a indústria de produtos prontos, a indústria de suplementação esportiva em si, de suplementação alimentar, enfim. E nós temos cada vez mais possibilidades onde o profissional precisa estar apto para compreendê-las. E a compreensão, se um determinado suplemento, um determinado ativo, ele realmente tem o seu embasamento, antes de ficar procurando um artigo específico sobre aquela substância, você precisa compreender sobre fisiologia, sobre bioquímica e você também tirar as suas próprias conclusões da ação daquele ativo dentro da sua bioquímica em si. Então, às vezes a pessoa fica lá procurando um artigo sobre determinado composto. Tá, mas como é que a gente pode avaliar aquele composto em um artigo e comparar com o nosso paciente? Tem uma realidade completamente diferente ao grupo que foi estudado naquele artigo. Não estou dizendo para ignorar esse tipo de material, mas tem que ter mais bom senso na hora de avaliar. Porque quem está vendendo o produto sempre vai mostrar para você um artigo pronto. Olha, esse produto aqui, ele apresentou um aumento de 40% no metabolismo basal da população. Ajudou a que esse grupo perdesse 40 quilos de gordura a mais do que não sei o que, enfim. Então, é um marketing muito agressivo, mas aquele estudo não foi feito com o seu paciente, em outra realidade, enfim, né, vários pontos para serem avaliados. Eu não estou dizendo para ignorar também completamente esse estudo, mas tenha mais bom senso, porque por melhor que seja a suplementação alimentar, ela apenas será a cereja do bolo dentro de um trabalho para pessoas que têm uma possibilidade financeira de estar investindo em um profissional para estar orientando e também para comprar um produto de qualidade, porque, claro, o produto de qualidade ele é caro. Então, exatamente, muitas pesquisas são vendidas, são compradas, muitas palestras são vendidas e tudo aí vai, né? Então, o profissional que está ali sentadinho, o estudante nas cadeiras, visitando as feiras, ele tem que ter muito discernimento
para avaliar aquilo que está sendo exposto na feira e aquilo que está sendo apresentado nas palestras. Então, muita atenção com isso. E até falando aqui do outro, né, o aluno fica naquela expectativa de, primeiro, aquela falsa expectativa de que um dia ele vai compreender todos os exames laboratoriais possíveis. Isso não tem como, né? Não tem como, porque cada área, cada especialidade dele. Então, se você pega um nefrologista, ele vai dominar aqueles exames da sua área de atuação, aí sim, algo muito específico, mas algo que nós não conseguimos ter de uma maneira, uma ideia bem clara sobre os mais importantes e, claro, ir se aperfeiçoando conforme você vai trabalhando com casos clínicos mais específicos no seu dia a dia. Aí sim, ao lado da especificidade mais pontual em casos mais específicos. Não tem tema, viu, Ana? Eu falo sobre nutrição, né? Não tem tema, né? Tema a gente deixa lá para pós-graduação, cada módulo tem um tema, tudo técnico, é referências. Aqui é bate-papo, aqui a gente se diverte conversando aqui um pouquinho sobre nutrição e de verdade sobre os pontos mais importantes antes de chegar em algo mais específico, né? Falar do colágeno, né? Nossa, como é polêmico o colágeno, né? Enfim, aí é algo de novo, a gente entra naquele mesmo assunto de qualquer suplemento, de qualquer situação. Nada sozinho faz milagre, de forma alguma, nem a creatina que é tão queridinha hoje na indústria da suplementação alimentar. E do mesmo jeito que também é difícil a gente afirmar que um determinado suplemento ele não preste para nada, né? Isso também é outro ponto que acaba sendo complexo. Então, hoje se faz muita... Mas eu não preciso ir em Petrolina, você já me tem aqui, ó, batendo papo com você, ó, direto aqui, ó, não preciso mais viajar, perder um final de semana inteiro para dar uma hora de aula. Hoje a gente bate papo aqui no dia a dia. E pessoal, daí é aquela visão, isso vale do BCA para hipertrofia, né? Quantos anos as pessoas tinham a visão, eu inclusive quando adolescente, achava que se tomasse o BCA antes e depois do treino, aquilo me ajudaria a ganhar massa muscular. Hoje a gente sabe que o importante é uma ingestão adequada de proteínas e uma ótima distribuição ao longo do dia. Mas quem faz isso? Quem que consegue realmente ter uma ótima ingestão de proteínas, uma ótima distribuição durante um período longo? São poucas pessoas, infelizmente. Isso é uma regra, não é para hipertrofia, isso é uma regra da nutrição. Seja para ter um envelhecimento saudável, uma prevenção para perda de massa muscular durante o emagrecimento. Então essa é uma base, né? E com relação aqui, falando já do colágeno e relacionando também com a proteína, antes de pensar em suplementar um colágeno, pensando em melhorar a qualidade da pele, independentemente da qualidade desse colágeno, vamos pensar aqui no mais top possível, se você não tiver uma ingestão de proteínas adequada no seu dia a dia, essa suplementação de colágeno não será utilizada como uma base proteica, ou seja, será um investimento à toa. Você precisaria primeiro ter uma ingestão de proteínas adequada quanto à quantidade e quanto à distribuição antes de pensar em comprar ali um colágeno, por mais que seja um Verisol e outras marcas de pratos também não tiver adequada. Essa ingestão de proteínas ela vai ser bem direcionada para a fonte de energia e não para a sua matriz proteica, sua matriz estrutural, que aí entra também a questão da qualidade de pele, que é algo que muitas pessoas buscam. Agora, mesmo nessa situação de uma ingestão de proteínas e distribuição adequada, você acreditar que o colágeno que você ingere ele vai diretamente para a pele, também é algo bem inocente, mas nós temos boas aplicabilidades dele, inclusive saindo grandes estudos com relação até mesmo melhora de saúde óssea, saúde intestinal, e é uma ótima fonte de hidroxiprolina, que é um precursor endógeno de colágeno, então ele pode sim, em uma situação, aí lá vai a resposta, onde aquela pessoa necessite desse suporte. Você que tem 25 anos, você não vai gastar dinheiro com isso. Agora, você está lá, 50 anos de idade, buscando um envelhecimento cutâneo mais ameno, você poderia sim pensar nisso, mas antes, ingestão de proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais, todas adequadas, porque nós precisamos dos cofatores também, tem que ter uma ingestão adequada de vitamina C, de selênio, de silício, aí você poderia estar utilizando essa suplementação. Mas pessoal, se a gente vai avaliar
a pessoa, primeiro, no sentido da qualidade da nutrição dela, a gente já tiraria muita gente que está tomando o suplemento sem necessidade, está errado, né? Até chegar nesse ponto, nós vamos afunilando e vai ficando poucas pessoas que realmente estão utilizando a suplementação adequadamente. Então, é preciso da base da educação alimentar sendo muito mais bem favorecida. Uma pessoa com uma alimentação inadequada quanto às injeções de proteínas, suplementando colágeno, é pior do que alguém que não suplementa colágeno, que tem uma ingestão e uma distribuição de proteínas, vitaminas, minerais adequadas ao longo do dia. Eu acho que esse é o ponto chave para estarmos aqui trabalhando, né? Para abrir a mente dessas pessoas. Meu senhor, né? O pessoal só enxerga o suplemento, só enxerga o carboidrato, só enxerga a proteína. Você come comida, você não come carboidrato, proteínas, come comida. Se você engorda, não é por causa do carboidrato, é porque você comeu mais comida do que você gastou. Então, é até o tema do meu livro novo, que eu estou trabalhando até daqui a pouquinho, o carbo aumenta o carbo. Essa visão está errada, né? Do mesmo jeito, o suplemento é uma visão reducionista. Eu tomo creatina para ganhar massa muscular? Pô, quem que vai ganhar massa muscular? Quem toma creatina e treina com o celular na mão, ou quem não toma creatina e tem um treino adequado? É tão óbvio, mas aí fica essa visão, né, de uma visão reducionista sobre suplementação e sobre nutrientes, que está na hora de acabar com isso, né? Nenhum suplemento faz milagre, não existe suplemento que aumenta a massa muscular, não existe suplemento que emagrece, não existe suplemento que te rejuvenesce. O que existe é o estilo de vida ajustado com a alimentação, e alguns suplementos podem ser a cereja do bolo, dentro principalmente da condição financeira de cada um. Mas em falando em um país continental, tamanho continental como o nosso, com tanta desigualdade social, a gente também precisa se preocupar com a alimentação para aquelas pessoas que não têm dinheiro para ir lá e comprar Verisol, para ir lá e comprar whey hidrolisado, para ir lá e comprar probiótico. Então eu até vejo muitas pessoas que ficam aí quebrando a cabeça com relação à suplementação, que tem uma condição financeira limitada, em vez de ficar pensando nisso, deveria investir onde realmente importa. Esses dias mesmo, estavam tentando me convencer de que uma suplementação de determinado mineral, no caso o magnésio, era fundamental, porque realmente no solo do país não existe magnésio. Tá, ok, então o pobre está morto, né? O pobre que não tem dinheiro para tomar magnésio inusital está morto. Aquela pessoa então que mora na zona rural, que está lá com 98 anos de idade, que acorda de manhã, tira leite da vaca e tem mais energia do que você aí de 20 anos, essa pessoa então é um milagre da natureza, né? Como é que ela conseguiu sobreviver tanto, com tanta qualidade de vida, se ela não toma suplementos caríssimos, né? Me explica isso então. Por que alguém que às vezes se entope de suplemento, faz exame todo mês e morre com 50 anos, e outra lá na zona rural nunca fez exame na vida, morre com 100? Porque é multifatorial. A pessoa da zona rural, ela tem contato com a natureza, ela tem uma ótima exposição ao sol, ela tem bons sentimentos, ela não está pensando muitas vezes em comprar o último lançamento da bolsa da Louis Vuitton e está se matando de trabalhar por causa da alimentação, né? Eu falo muito isso. Antes de você pensar em um objetivo estético, ele só vai dar certo, né? Que é o que mais as pessoas se preocupam, emagrecer ou ficar forte. Antes de pensar nisso, trabalhe os seus sentimentos, as suas emoções. Se você está bem de cabeça, meu amigo, você consegue qualquer resultado. Se você tem dificuldade em manter a sua alimentação adequada, muitas vezes o problema é emocional, não é exatamente o seu conhecimento sobre nutrição. É você descontar na comida a insatisfação no seu trabalho, no seu relacionamento, insatisfação muitas vezes na sua vida, que também muitas vezes é perfeita e você que não enxerga. Enfim, vamos, né, falar aqui mais de nutrição, mas não tem como, né, a gente ficar buscando explicações, né, inexplicáveis muitas vezes. Olha a Vanessa aqui, minha mãe mora no campo, vitamina D de 58, sem suplementação. Pronto, agora não, a indústria quer convencer que todo mundo tem que tomar vitamina D e suplementar. Então hoje, o suplemento e medicamentos, eles buscam muitas vezes corrigir problemas que foram criados por nós mesmos. Então a pessoa trabalha 18 horas por dia, não vê a luz do sol, ela acaba suplementando o estilo de vida que aquilo acabou acontecendo, no caso, a deficiência de vitamina D. Um suplemento que citaram aqui que eu acho importante, nós falamos aqui de colágeno, nós vamos falar de um colágeno mais específico, né? O colágeno não desnaturado do tipo 2. É uma suplementação muito interessante, vamos pensar aqui, como que ela normalmente é utilizada. Quando alguém
Vamos pensar aqui um idoso, né? O seu avô de 72 anos vai no ortopedista com osteoartrite, aí ele acaba tendo essa indicação. Tá, ok, indicação ok. Um esportista acaba ali se machucando e para recuperar a lesão ele começa a utilizar o C2 no caso aqui, né? Um exemplo. Tá, já não acho tão ok assim, mas antes das duas situações é uma suplementação muito mais preventiva. Então, durante o processo de envelhecimento, quem tem condição financeira pode estar utilizando essa suplementação como uma prevenção para uma futura osteoartrite não acontecer ou não evoluir. Assim como o esportista, se ele tem um planejamento de treino intenso, independentemente da sua modalidade, ele pode estar suplementando como prevenção para a sua saúde articular em conjunto com um ótimo planejamento de treino, um ótimo descanso, uma ótima recuperação e aquecimento, mobilidade, todos os fatores relacionados a isso, tá? Então é uma suplementação que pode ser muito bem-vinda, é um daqueles suplementos que são bem-vindos para a família, né? Que na família às vezes tem um esportista, mas tem o avô que está buscando envelhecimento também. Então é aquela história, o suplemento ele pode nos ajudar e muito, mas sozinho não faz milagre algum. Nós precisamos proporcionar situações adequadas para que aquele suplemento nos ajude. É o famoso empurrãozinho. Vamos pensar aqui nessa situação do atleta. De que adianta usar um C2 se ele não faz um trabalho de mobilidade, uma fisioterapia preventiva, um ótimo planejamento de treino, um ótimo aquecimento? Não adianta nada utilizar esse suplemento. Agora, feito tudo isso, acrescentar o suplemento pode ajudar. Isso vale para creatina, isso vale para colágeno, isso vale para qualquer tipo de suplementação alimentar, principalmente quando o seu efeito é crônico. Então não é simplesmente analisar o suplemento, será que ele é bom, será que ele não é? É primeiro de tudo, para quem, em qual situação? E ok, então encaixa. Paralelo a isso, nós podemos aqui estar avaliando também o que essa pessoa tem de condição financeira, claro, para estar utilizando de suplementação alimentar e que a base esteja muito bem feita. Pessoal, até aproveitar aqui mais esse tempinho, falar um pouquinho sobre exames. Sobre exames, pessoal, né? Mais um detalhe dessa visão reducionista que as pessoas estão... Rejuvenescimento, que palavra bonita, né, Luiz? Infelizmente a gente não consegue rejuvenescer, não. Hoje a gente está aqui conversando, a gente está envelhecendo, né? Ou a gente pode amenizar o envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural que todos nós tenhamos a satisfação de envelhecer e morrer velhinho, porque o contrário disso é morte prematura. Mas a gente não consegue rejuvenescer, a gente consegue amenizar o envelhecimento, né? As pessoas hoje se iludem, principalmente com as harmonizações faciais, né? Vão lá e ficam com uma cara mais esticada do que quando tinham, né? Com 50 anos, tá com a cara mais esticada do que quando nasceu. E na cabeça dela, ela tá jovem, né? Sendo que não tem jeito, né? Naturalmente nós estamos envelhecendo. Então a questão é ter o envelhecimento com qualidade, envelhecimento com saúde. Por mais que você fique com a cara da boneca Barbie toda esticada, tal, internamente o nosso processo fisiológico está envelhecendo e você tem que tomar os cuidados adequados para cada fase da sua vida, né? Isso vende muito, essa questão de que a vida começa aos 40. Não, a metade da vida começa aos 40, né? Tem que ser muito realista com relação a isso e aproveitar cada momento da sua vida da sua melhor maneira possível, né? E mais uma vez, pessoal, senão eu não consigo falar sobre exame. É muito comum as pessoas pegarem um exame e tentarem justificar o seu insucesso naquilo que buscam por meio de algum número. Minha testosterona engordando. E então, pessoal, o exame laboratorial é uma foto sua daquele exato momento em que o exame foi coletado. Não vou nem entrar no mérito aqui de situações que podem levar a erros de interpretações laboratoriais, principalmente no período pré-coleta, o que você fez nas horas ou nos dias anteriores à realização daquele exame laboratorial é fundamental também para você ter um resultado X ou Y. Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção não é o número que está no papel, e sim de quem pertence aquele número, em qual situação. Você pode pegar um colesterol de 250, um colesterol total, e achar que aquele colesterol total está altíssimo olhando apenas o exame. Mas muitas vezes você
avaliando de quem é aquele exame, é alguém que estava com colesterol total de 400 alguns meses atrás, ele veio para 380, 320, então é uma pessoa que vem evoluindo positivamente com relação àquele marcador. Então, muita atenção para não tentarem dar uma importância absurda ao número, esquecendo do ser humano, esquecendo do caso clínico. O profissional sério em consultório, ele solicita os exames depois de já conhecer o seu paciente, após já ter uma ótima visão do que realmente ele vai solicitar e como ele vai interpretar aqueles dados solicitados. É muito comum também solicitarem um calhamaço de exames para o paciente se sentir seguro, muitas vezes até antes da consulta, né? A pessoa já chega lá com um calhamaço de exame desse tamanho, mas não teve análise de como, não teve uma orientação de como coletar aquele exame, em qual situação, como estava a alimentação dessa pessoa no momento do exame, exercício físico, medicamentos e tantos. E a partir daquele dado sai um monte de prescrições de suplementos ou medicamentos, uma polifarmácia absurda. Então vamos lá imaginar, às vezes aquela pessoa tem lá um estilo de vida super controladinho, mas ela não gosta de fazer exames, então na noite anterior tem medo de agulha, na noite anterior ela já dormiu mal, ansiosa por causa dos exames, aí ela foi a pé até o laboratório, andou ali 10 quadras até o laboratório, chegou lá, atrasou e saiu lá um resultado de um cortisol muito alto. E a pessoa chega no profissional e mostra aquele exame de cortisol alto, que foi algo pontual daquele momento apenas, e sai de lá com várias prescrições, desde ashwagandha, rhodiola, relora e tudo mais um pouco relacionado ali a manejo dos níveis de cortisol, sendo que foi algo pontual, né? Ou então muitas vezes, mesmo se fosse algo um pouco mais crônico, a mensuração de um cortisol urinário, tal, algo mais, enfim, né, mais ajustado ali, essa pessoa poderia ter sua melhora, muitas vezes com higiene do sono, com manejo do estresse, com atitudes de meditação e melhora da atenção plena ao longo do dia, não necessariamente com uma porrada de suplemento. E se algum suplemento fosse prescrito, que ele viesse de encontro com uma mudança do seu estilo de vida, né? Que dá para cada exame, dá para a gente falar alguma situação, né? Ultimamente as mulheres estão muito preocupadas com testosterona, né? Sendo que uma mulher, principalmente uma mulher jovem, o exame de testosterona é mais para verificar um hiperandrogenismo, não vai fazer diferença alguma a mulher que tem uma testosterona de 15, ela aumentar para 25 com relação ao seu ganho de massa muscular, libido, entre outros fatores, e com isso acaba se fazendo, às vezes a mulher jovem, uma reposição de testosterona de maneira errada e acaba tendo mais malefícios do que benefícios com relação a isso. Brenda, não é uma questão do que eu acho, né? É uma questão de ciência, né? E é uma questão de idade, né? Não dá para nós afirmarmos 48 anos, 50 anos, 52 anos. É importante você ter um médico responsável, nesse caso até um ginecologista ou um endócrino, para estar ali te avaliando da melhor maneira possível, e se caso necessário repor os hormônios que você precisa, que muitas vezes não é testosterona, às vezes é o estradiol, né? Às vezes é uma progesterona, então aí é a interpretação médica de um médico responsável que vem te acompanhando exames após exames e vendo a sua evolução para melhor ou para pior, que evolução nem sempre é boa, né? Por isso que no hospital muitas pessoas evoluem para o óbito, né? Então a evolução é para frente, às vezes você não está evoluindo para um caminho adequado, então você precisa estar ajustando quanto às seus ajustes hormonais aqui no caso, né? Saxenda, né? Esses medicamentos ficaram muito populares recentemente, pode ser muito bem sim aplicado para um paciente obeso, porque não apenas ele é visto muitas vezes para controle de apetite, mas ele também tem grandes aplicabilidades metabólicas, ajustes com relação a níveis de insulina, entre outros fatores. Agora, está falando de um paciente obeso. A obesidade ela deve ser vista como um quadro clínico, como uma doença, e deve ser tratada muitas vezes com medicamentos adjuvantes, alimentação adequada, exercício físico. É um quadro clínico, é diferente de, por exemplo, alguém que está com uma gordurinha localizada se entupindo de medicamentos para reduzir aquela gordurinha localizada. Então o problema está sendo a popularização de medicamentos, seja para obesidade ou até mesmo medicamentos que deveriam ser utilizados para reposição
hormonal, mas utilizados com uma forma bem exagerada e com isso, claro, a deficiência é ruim, mas os excessos também são, então acaba sendo problemas dos dois lados, né? Essa grande utilização, né, de medicamentos para todo, como se fosse a solução dos nossos problemas em si, né? Seja um antidepressivo, seja algo para emagrecer, seja algo para ficar forte. E eu falo muito sobre isso, nós precisamos, falo muito isso para os nossos alunos, não apenas para pacientes, nós precisamos parar de terceirizar a responsabilidade sobre a nossa vida. É muito fácil você estar lá comendo um doce na frente da TV não, amanhã quando eu for no nutricionista eu vou mudar. Vai se achar que a consulta com o psiquiatra vai resolver o seu relacionamento ou o seu emprego que você não está feliz. Então a gente tem que parar de terceirizar os problemas e começar a assumir as nossas próprias atitudes e responsabilidades perante a nossa vida. Isso vale para você que quer emagrecer, isso vale para você que quer ter uma vida profissional dentro do que você sonha, uma vida pessoal em si mais plena. Claro que existem profissionais, eu sou um deles, dentro da minha área de atuação, estou aqui para auxiliar, mas eu não posso fazer milagre, assim como o psiquiatra não faz milagre, o endócrino não faz milagre, ninguém faz milagre, nem o padre, nem ninguém vai fazer milagre na sua vida, a não ser você mesmo, né? De realmente tomar as atitudes principais, as atitudes necessárias para você estar buscando aquilo que você deseja. Bom, pessoal, vou voltar aqui para a escrita do meu livrinho novo. É que é a mesma coisa, né? Eu tenho um sonho, né, desde sempre, há pelo menos uns 20 anos que eu sonho em conseguir escrever um livro que atinja as pessoas como um todo, que atinja aqui a Vitória, que pela pergunta que ela fez aqui é uma profissional da área, mas atinge a avó da Vitória, que a avó da Vitória leia, nossa, que legal esse livro, mas que a Vitória também como profissional leia e tire muito embasamento para a sua vida. E até hoje eu não acertei na escrita desse livro, porque é muito mais fácil, no meu caso, eu escrever um tratado de nutrição ou livros, assim como eu já tenho, específicos para profissionais, do que eu ter uma abordagem geral onde ajude o avô, o amigo de vocês que nunca nem leu nada de nutrição. Então esse é o meu sonho. Vai cair do céu? Adianta eu chegar lá na editora, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer o livro? Não, eu preciso fazer o livro e chegar na editora com o livro pronto e ela aí sim me ajudar. Então é a mesma coisa você que quer emagrecer. Se primeiro para de comer as merdas que você sabe que está errado e você faz por impulso, seja mais forte um pouquinho, aí você vai no nutricionista para ele aí sim te ajudar, mas a base tem que partir de você, não adianta você ir no profissional e achar que ele vai pôr um esparadrapo na sua boca e você vai conseguir parar de comer. A mesma coisa, quem deseja ganhar massa muscular, independentemente quando a gente fala ganhar massa muscular, a gente já imagina o fisiculturismo, mas músculo é saúde. Músculo é um órgão hoje considerado como um órgão endócrino, onde ele pode auxiliar todo o seu sistema hormonal favoravelmente, seja no envelhecimento, seja na prevenção de um diabetes e tantas outras patologias. Então, quando a gente fala ganhar músculo, a gente está falando ganhar saúde. Então, qualquer que seja o seu objetivo, se você não fizer aquilo que você precisa fazer e colocar regras, né, leis onde você realmente não pode passar, é igual na estrada. Você está na estrada, você tem uma placa lá de 120 por hora e você tiver 180, filho, seja consciente dos seus atos. Se você matar alguém, se você morrer, você morreu porque você foi um idiota de passar daquela regra, daquela lei. Do mesmo jeito, se você tem uma visão óbvia, que não precisa ir no nutricionista, que se você comer 2 ou 3 pedaços de pizza com a família, você não vai engordar. Se você comer a pizza inteira, arque com as consequências. Antes de pensar em distúrbios neuroendócrinos, em pílulas e fórmulas para controle de ansiedade, não, coloque regra na sua vida. Não dá para viver sem regra, viver sem lei. Um dos grandes problemas do nosso país é o quê? São as leis fracas. Então as pessoas fazem o que querem, com crimes absurdos, porque não tem lei. Eu conheço mais de 40 países, boa parte dos países do mundo, se você pisar fora do negócio, já está preso ou até mesmo morto. Então, tendo regra, tendo lei, as pessoas seguem. Então, já que a gente vive em um país sem leis e sem regras em grande parte, então pelo menos a gente cria as
trabalhar para conquistar aquilo que você deseja, o quanto que você vai comer para emagrecer ou para ter mais qualidade de vida e assim por diante, né? A gente precisa ser um pouco mais duro conosco mesmos, olhar no nosso olho, no espelho e colocar algumas regras. Faz isso de manhã, né? Dentro do objetivo de cada um, para que você consiga atingir os seus objetivos. Dei um exemplozinho aqui do meu livro, né? Se todos os dias eu não me dedicar pelo menos 2, 3 ou 4 horas por dia, não apenas escrevendo, mas lendo, buscando referências, tendo ideias, escreve 20 páginas, apaga 20, volta do começo, não vai sair, não vai cair do céu. Não adianta eu ir comprar um suplemento para isso, não adianta eu contratar alguém nesse sentido. Lógico que a gente faz tudo, inclusive o livro eu faço em conjunto sempre com a minha irmã, que é jornalista e tem uma capacidade literária absurda. Ela me ajuda, mas não adianta eu jogar, faz para mim, se vira, não dá, né? Mas isso vale para qualquer profissão, isso vale para qualquer situação. Nós precisamos ter nossas regras para termos aquilo que nós desejamos, independente daquilo que seja. Bom, pessoal, então, obrigado aqui pela presença de todos, é muito gostoso esse bate-papo. De novo, né, eu tenho até dificuldade de colocar um tema, né? Até quando a gente começa, eu coloquei aqui a questão de nutrição, não sei específica, uma área de atuação, falar um pouquinho de exames laboratoriais, mas a gente começa a falar de 1001 coisa, então eu tenho dificuldade de colocar um tema aqui, igual a gente tem aulas na pós-graduação de temas específicos e tudo mais. Bom, vejo vocês amanhã, tenham todos um ótimo dia.